Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Ô Flor, ô Luísa, fala aí pro povo já chegar, que nós também estamos chegando, entendeu? Presta atenção, hein? Pra falar assim da palavra de Deus, menino, porque a gente precisa falar da palavra de Deus todo dia, entendeu, menino? Presta atenção. Sem mais delongas, já vou pedindo para curtir os nossos vídeos, se inscrever em nosso canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada. Compartilha com outros, com seus grupos, com seus amigos, irmãos, menino, presta atenção. E comentem os nossos vídeos para ajudar os nossos vídeos a chegar a mais longe, entendeu, menino? Presta atenção. Sem mais delongas, vamos pedir ao Papai do Céu: Pai, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, entendeu? Em nosso meio, seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu, entendeu? Presta atenção, beijo no coração e vamos começar aí pegando esta visão da graça de Deus, visão da palavra que edifica, que consola, que cura, né? Que nos traz assim um aconchego real, verdadeiro, né? Da videira verdadeira. Bom dia, Pai, seja convosco e vamos pegar a visão, hein? O nosso vídeo aula hoje, sem mais delongas, é rapidão. O texto base é 1 Coríntios, né? Capítulo 1, versículo 2, que diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, né? Aqueles separados já no entendimento de Cristo, não é de Jesus de Nazaré, menino, presta atenção. Já estava compreendendo a graça, entendimento, entendeu? Jesus foi para outra margem, né? Levou o povo, vamos para outra margem, ou de entendimento. Então ele diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, santo é separado, com todos os que em todos os lugares, tem que prestar atenção no que está lendo, entendeu? Porque nós pode pegar a visão de que fulano falou, não, pegar a visão do que está escrito, entendeu? Me presta atenção. De todos os lugares e que invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é Jesus de Nazaré, não é fulano, não é ciclano, não é santo isso, santo aquilo, entendeu? Então preste atenção no que você lê. A igreja de Deus, a igreja é povo reunido, entendeu? Estou falando de lugares, não, entendeu? Povo reunido, a igreja de Deus que está em Corinto, aquele povo reunido que estava ali em Corinto, já pegando, né, esta visão da graça, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O que Paulo, como é que ele que falou? Senhor deles, Senhor é mestre, né? Senhor deles quem? Dos judeus, dos circuncisos, entendeu? Presta atenção, ele falou, Senhor deles e nosso, né? Agora, quem é esse nosso que ele falou? Presta atenção. Nosso, dos incircuncisos, dos estrangeiros, do que não era hebreu, não fazia parte daquela aliança, entendeu? Tem que prestar atenção no que está falando. Então ele disse, Senhor, mestre deles e nosso, né? Aí quando tu chega lá em Mateus 23, né? Ali não vou ler agora não, porque está correndo o tempo. Mas você vê ali em Mateus 23, do versículo 8 ao 10, ali está falando, né? Presta atenção, que nós todos estamos no mesmo patamar, somos alunos, que só há um mestre, que é Cristo, né? Só há um guia, só há um pai. Ele está falando, vocês não chamem ninguém é ninguém, né? De pai, porque aqui tem muitos pai disso, pai daquilo, né? Eu sou teu pai na fé, pai não sei de quê, pai. Então ali está falando que só há um pai,
de você, de todo mundo, entendeu? Presta atenção. Então temos que pegar a visão do que está escrito. Não é do que nos é ensinado na teoria, entendeu? Nos objetivos terrenos, entendeu? Presta atenção. Então é isso. Então vamos pegar a visão. Qual foi a profecia? Né? Vamos dar um início falando sobre a profecia. Profecia para quem? Profecia para esse povo aqui que nós lemos, 1 Coríntios 1, versículo 2. Esse povo reunido que é a igreja de Deus. Qual foi a profecia? A profecia que chegaria o quê? As boas novas de salvação. Onde tu encontra isso, mulher? Isaías 61. No cabeçalho está escrito as boas novas da salvação. Então ali, 700 anos do Jesus, filho do homem, né? Estava anunciando, porque foi Jesus as boas novas. Jesus era o evangelho, entendeu? Daí futurismo pregando um outro evangelho, entendeu, menino? Fica esperando acontecer algo que já aconteceu. Presta atenção, Isaías 61, né? Você anota aí, hein, menino? Versículo 1 e versículo 2 é o principal para tu entender do que foi nós lemos em 1 Coríntios 1, 2. O Espírito do Senhor Deus, presta atenção, hein? O Espírito do Senhor, do Mestre Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados. Agora presta atenção, hein? Você tem que entender, para tu entender quem está falando, tu tem que entender Hebreus 1, versículo 1, que lá fala que Deus falou, né, ao homem de várias maneiras. E no passado falou através dos profetas, não é verdade? Presta atenção, hein? Então aqui através de Isaías, né? Assim tá falando para nós aqui o que, menina? Presta atenção, quem tá falando é Deus. Através de Isaías. Porque se fosse Isaías que estivesse falando, foi ele que foi ungido para libertar os cativos? Não. Então o resiliente que estava ali em Isaías é que está falando. Entendeu, menino? Presta atenção, hein? Então ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar. Quem foi enviado para curar foi Isaías, menino. Presta atenção. Por isso que não futuriza, não podemos ler a palavra. Muitos estão inimigos da cruz porque futuriza, né, a palavra. Futuriza o que já aconteceu. Isaías foi antes de Jesus. Presta atenção, hein? De Malaquias para trás foi antes de Jesus. Aleluia. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos. Então Jesus, ele veio para quê? Está falando que foi para libertar. Não foi para fazer outra coisa. Não está escrito aqui. Quem inventou o resto foi o homem. Quem inventou o resto das filosofias do sofisma foi o homem. Porque aqui está falando que ele veio para libertar os cativos e a proclamar a libertação, né? E a pôr em liberdade os algemados. É por isso que Jesus, quando veio lá o Filho do Homem, ele diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu jugo é leve. O meu fardo, entendeu? O meu fardo é suave. Entendeu? Porque é o homem que escraviza. É o homem que põe jugo. Entendeu? Que põe sacrifício. Jesus veio para ser um sacrifício vivo, para acabar com tudo, entendeu? Com o sofrimento do povo, tirar de uma vez por todas bênção e maldição, aquele pacto de bênção e maldição. E trouxe as boas novas, e as boas novas estão em Efésios 1, né? A partir do versículo 3 ali, que diz que trouxe toda sorte de bênção. Presta atenção. Então o versículo 2 de Isaías 61
Fala assim, ele veio também para apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia, presta atenção, hein? E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, se Deus não foi concluído nada disso aqui, presta atenção, hein? Se não foi concluído, então tá chamando, entendeu? Tá falando que Deus é mentiroso. Porque essa profecia foi 700 anos antes de Jesus, diz que ele veio para libertar. Libertou ou não libertou? Colossenses 1,13 diz que ele transportou, né? Ele transportou, ele já libertou, né? Presta atenção, hein? Romanos 8 diz que não uma condenação há, mas Romanos 10,4 diz que o fim da lei foi Cristo. Então já aconteceu, né? É uma escatologia consumada. Por que não entra isso na cachola de muitos? Por quê? Entendeu, menino? Então ele disse aqui, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Porque qual seria o dia da vingança? Porque essas boas novas que iriam chegar, não é verdade? Presta atenção, é o reino de Deus, é o reino espiritual. Entendeu, menino? Então, essa vingança que está falando aqui é derrubar o templo físico, essa religiosidade física de Tomé que tem que ver para crer. Entendeu? Templo daqueles que louvavam, entendeu? Com sacrifícios no templo de Jerusalém, entendeu, menino? Perturbado ali por aqueles pessoal levítico, entendeu? Sacerdócio, que não era assim muito fiel o que eles tinham que fazer, não é verdade? Só ver Oséias 4, né? O povo ali foi destruído porque faltou conhecimento, entendeu? E eles eram tudo mentiroso. Eu não estou falando da minha boca, não. Tá escrito Oséias 4. Tu vai lá e lê de 1 a 7 por aí. Entendeu, menino? Presta atenção. Então vamos seguindo este raciocínio né? Qual foi o propósito, o objetivo, né? Do qual veio Jesus? Veio para libertar e veio para o dia da vingança. Então quando você diz que ainda vai ser concluído, está chamando Jesus de mentiroso, está sendo inimigo da cruz. Nós achamos esta palavra de inimigo da cruz em Filipenses, né? Lá em Filipenses 3, né? Presta atenção, menino. Em Filipenses 3, ali a partir... Filipenses 3, a partir do 17, né? Do 17. Filipenses 3. Vocês anotam aí, entendeu? Para depois vir. Filipenses 3, a partir do versículo 17, diz assim, ó. Os inimigos da cruz de Cristo. Cristo é o que é ungido, é o resiliente do Nazareno. Entendeu? É o Espírito, é aquele que a gente não está vendo. Preste atenção. Então diz aqui, ó, irmãos, sejam meus imitadores, Paulo disse, né? E observe, tem que observar. Porque muitos falam que está em graça, mas vivem adorando, priorizando Jesus de Nazaré, o Jesus histórico. Que veio cumprir a lei, que está na lei, entendeu, menino? Lá com os circuncisos, com Israel, ele veio para Israel, entendeu? Como filho do homem, ele veio para Israel, entendeu? Mateus 15, 24, Mateus 10, 5, entendeu, menino? Presta atenção. Agora, o Cristo, que é o resiliente, aí sim, entendeu, menino? Somos alcançados por esta graça, aleluia, entendeu? Aí diz assim, ó. Pois muitos andam entre nós, Paulo disse, né? Dos quais, repetidas vezes, eu lhes dizia, agora eu digo, até chorando, né? Que são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos. Porque já foi concluído, viu lá? Jesus falou, está consumado, né? E vivem esperando não sei o quê, né? Viajando na maionese. Entendeu? Compartilhando isso, compartilhando aquilo que já aconteceu. Jesus não é mais noivo, entendeu? Já é
menino, ninguém vai revogar e nem renovar esse casamento. Ele fez. Se tu quiser ignorar esse casamento, beleza. Mas ele fez a aliança eterna. Entendeu? Presta atenção, hein? Então nós temos que prestar bem atenção, né? Falamos da profecia, né? Que Isaías 61, o 1 e o 2. Também agora vamos ver um pouco a última oração do profeta, né? A última oração do profeta, ainda aqui em Isaías, ele, que no caso nós falamos que é Deus falando através, né? Através de Isaías. Então aqui no Isaías, ainda 61, vou ler aqui para vocês 9 e 10, que diz assim, presta atenção, hein? Não, vou ler o 10 e o 11, fala assim, ó, que ele veio para renovar, né, para libertar. Aí no versículo 10, ele diz assim, ó, regozijai-me, né? O que é regozijar? Me alegrar, entendeu? Presta atenção, hein? Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, né? Porque o resiliente Cristo, ele veio anunciar, ele é o reino de Deus, entende? O Filho do homem veio para anunciar o Filho de Deus, o reino de Deus. Tá me entendendo, menino? Presta atenção, Cristo em nós é o reino de Deus. É difícil? 10, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Tá me entendendo, menino? É uma linguagem de figura. Que até hoje eu vejo gente falando negócio de noivo. Presta atenção. Isso é uma linguagem de figura. Entendeu? Profecia antes de Jesus de Nazaré. Tá me entendendo? Versículo 11. Porque como a terra produz os seus renovos. Como é que a terra produz os seus renovos? Entendeu, menino? Semente cai, né? E nasce, né? E nasce a árvore verde de novo, né? Os frutos, não é verdade? Presta atenção, hein? Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus, aqui no caso 700 anos antes de Jesus, o verbo fará brotar. Mas quanto tempo já passou e será que não brotou, menino? Então não futuriza que tu tá lendo, menino. Presta atenção. Qual foi o tempo, cultura, quem falou, por que falou, que tempo que falou. Entendeu? Fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Será que tá esperando o quê? Entendeu? Já foi feito, menino. Presta atenção. Aqui no Isaías 63, do 7 ao 10, é a oração. Vamos ler um pedaço aqui da oração de Isaías, né? A última oração de Isaías. Presta atenção, hein? Tudo era uma preparação para a graça, para trazer ao entendimento, né, do povo, aceitar. Entendeu? Essa nova passagem, passar para outra margem, entender, ter esse entendimento. Presta atenção. Celebrai, né? Celebrai as benignidades do Senhor e os seus atos, né? Atos é atitude, atos, né? Presta atenção. Gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu, e é grande bondade para com a casa de Deus, né? Os separados, bondade que usou para com eles, né? O Israel, segundo as suas, o que? Misericórdia. E segundo a multidão das suas benignidades.
Porque ele dizia, certamente eles são o quê? Meu povo. Filhos que não, presta atenção, mentirão. Filhos que não mentirão. Mas quantos estão mentindo? Olha, presta atenção. Olha a oração. Então nós temos que ser fiel, porque fiel é a palavra. Então temos que ser fiel. Não podemos pegar a palavra e jogar filosofia, sofisma. Não podemos isolar textos. Né? Presta atenção, hein? Então, pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu. Remiu ou não remiu? Remiu. E os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Conduziu todos os dias. Eis que eu estou convosco todos os dias. Né? Até falamos erradamente. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não. Até aqui não. Eis que eu estou convosco todos os dias. É a nossa linguagem. É a linguagem do fiel. 10. Mas eles foram rebeldes. Agora preste atenção para entender a palavra. De quem Jesus estava falando? Daqueles que foram separados com amor, né? Aqueles que está falando aqui, daqueles que estavam sendo preparados para vir, a linhagem que ia vir, o Jesus de Nazaré, o semelhante ao Filho do Homem, que ia ajudar. Dali, entendeu? Preste atenção, hein? Mas eles foram rebeldes. É por isso que Osés 4, que tu lê lá, porque eles foram rebeldes, está falando aqui. Foram rebeldes. E contristaram o seu espírito, pelo que se lhes tornou inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Então está falando aqui que o povo escolhido de Deus, que ele foi escolhido, separado, uma linhagem para Jesus vir, né? E a linhagem que era para Jesus vir, era para segui-lo o quê? Proclamando, né? Fazendo o que ele começou a fazer, proclamar as boas novas. Mas aqueles que foram salvos, foram separados para isso, o que faz? São inimigos da cruz, né? Porque falam que ele ainda vai vir salvar, falam que ele ainda vai vir libertar. E a profecia é que ele viria libertar os cativos, e Jesus já veio. Então ele libertou ou não libertou? Ele veio, ele libertou, ele salvou. Efésios 2,8, pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá entendendo, menino? Tu fala ao contrário, tu é inimigo da cruz, que na cruz ele falou, tá consumado. É uma escatologia consumada. Quando tu fala que não vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tu tá sendo inimigo da cruz, chamando Jesus de mentiroso. É desse jeito, entendeu? Quando dizem que a sua obra está incompleta, são inimigos da cruz, né? Nós lemos, como o filho em semelhança de homem, irá ainda o que? Voltar? Vamos ler um pouquinho, menino, Hebreus 9. Vamos ler um cadinho aqui, Hebreus 9, para a gente estar concluindo nosso raciocínio. Entendeu? Porque muitos ainda isso não vai acontecer, isso vai acontecer, isso não vai acontecer. São inimigos da cruz, não é verdade? Presta atenção, Hebreus 9. Vamos ver aqui 27. Versículo 27 e 28, para a gente ler aqui. Vou ler do 26. Se fosse assim, né? Se ele ainda vai vir, presta atenção. Hebreus 9, 26. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Entendeu? Nasceu em várias Marias, né? Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos,
Então o fim do tempo ali chegou ou não chegou? Entendeu? O fim daqueles tempos, não é o fim do mundo, fim de tempo. Assim como hoje, está no fim do tempo de tu compreender a graça de uma vez por todas para poder passar para outra margem. Entendeu? Uma dimensão mais acima. Entendeu? Senão tu vai ficar para trás. E religiosidade andando como aquele povo no deserto. Da ignorância e morrer no deserto. É desse jeito. Vamos entender. 26. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas. Presta atenção, gente, é fácil, né? Aqui tá falando, vou falar devagarzinho, porque é difícil, né? Muito difícil. Nem tô falando, tô lendo a Bíblia. Tá falando assim, ó. Ao chegar o fim dos tempos, então o fim do tempo chegou. Não chegou só para aqueles que não compreendem, não entendeu ainda o que está escrito. Ao chegar o fim dos tempos, entendeu? Foi aquele tempo de Jesus, porque está falando assim, ó. Ele se manifestou de uma vez por todas. Não está falando que ele manifestou e vai voltar outra vez. Como filho do homem. Está escrito aqui. De uma vez por todas, para aniquilar o pecado. Então ele aniquilou ou não aniquilou? Se ainda está cheio de pecador ainda que não entendeu, não aniquilou, Jesus não tem nada com isso. Ou então tira Romanos 8 da Bíblia, rasga, porque está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Justificados foram pela fé. Romanos 5, é só lá e ler. Romanos 5, presta atenção. Então, presta atenção. De uma vez por todas, para aniquilar o pecado, por meio do sacrifício de si mesmo. Ele foi o sacrifício, entendeu? Porque não tem mais aquele ritual de sacrifício de bênçãos e maldição. Ele foi o suficiente, o único salvador, o único sacrifício, né? Ele foi o Cordeiro Santo, sem mácula, que pagou o preço. Então hoje em dia, na nossa realidade, não tem mais nada de negócio de cordeiro, menino. Presta atenção. Cordeiro foi naquele tempo, entendeu? Antes da cruz. Aí na cruz acabou o negócio de cordeiro. Entendeu? A gente até canta, é bonito, maravilhoso, mas vamos ter entendimento. Olha o versículo 27. Foi de uma vez por todas, falamos no versículo 26. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, entendeu? Então o filho do homem, em semelhança de filho do homem, entendeu? Ele morreu uma vez por todas. Porque segundo o que esperam, é o filho do homem. Mas ele está falando que é uma vez só, nasce, entendeu? Assim como nós, entendeu? Na carne é uma vez só, entendeu? Morreram uma só vez, vindo depois disso o juízo. Entendeu, menino? Presta atenção, quando se trata de homens, entendeu? A justiça veio e foi justificada, Romanos 5, né? Pela fé, porque não existiu um justo sequer, diz a palavra. Não é verdade? Todos pecaram, né? Todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. O que é glória? Reino espiritual. Entendeu? 28. Assim também Cristo. Quando eu falo de Cristo, eu não estou falando do Jesus, filho do homem. Estou falando do resiliente, do ungido. Entendeu? Do reino de Deus em nós. Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, eu só estou lendo a Bíblia. Entendeu? De versículos que ficam esquecidos. Entendeu? Porque há uma conveniência.
até na leitura, que nós não precisamos apenas ler a Bíblia, mas precisamos entender a Bíblia, mas muitas das vezes não entendemos porque só lemos, entendeu? E ouvimos outras sofismas, né? Filosofias em cima dos textos, mas se nós lermos e compreendermos o texto, vai ser mais fácil, né, de libertar, né? Ter conhecimento da palavra real. Então está escrito aqui, me presta atenção, assim também Cristo, assim também Cristo, entendeu? Tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, que muitos não aceitam, né? Eu sou pecador, minha máxima culpa, entendeu? É ignorante. Para tirar os pecados de muitos, aparecerá. Agora preste atenção, que aqui é preciso ter visão. Se ele, como filho do homem, ele disse que foi uma vez por todos, aí ele fala, aparecerá segunda vez. Não, para tirar pecados. Porque para tirar pecados foi como filho do homem. Então ele tirou, entendeu? Foi sacrifício vivo. Aí parece, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Entendeu, amigo? Presta atenção. Presta atenção. Então houve-se uma conclusão, né? Então o que nós lemos em Isaías 61? Ele veio para duas coisas, libertar os algemados, não é verdade? Presta atenção. E o versículo 2 diz o quê? Que ele veio para o dia da vingança do Senhor. Então o dia da vingança do Senhor, sabemos que foi a destruição do templo. E esses eles precisavam, né, salvar. Então quando depois da cruz Jesus não estava mais, né, como filho do homem. Entendeu, menino? Leia Mateus 16, 28. Que ele disse, muitos que estão aqui comigo, quando acontecer, entendeu? Não vão passar pela morte até que tudo isso aconteça. Entendeu? Tudo se conclua, né? Viu, né? Preste atenção. Então, preste atenção, uma coisa, outra coisa. Salvar do quê? Porque na correria ali, na destruição do templo, que fala parousia, né? Do templo que era preciso o templo de Jerusalém ser derrubado, para que o povo entendesse que agora o reino é espiritual, o comando é espiritual. Jesus pregou Mateus 24 todo, né? Ainda diz, ó, quem lê lá, né, Mateus 15, no versículo 15 de Mateus 24, fala assim, ó, vocês leu lá, né, sobre, lá, quando falou no livro de Daniel, né, quem lê entenda, né? Capítulo 9, 26, 27, me parece capítulo 2 também, capítulo 2 lá, né, de Daniel, fala sobre isso, né, que aquele reino, eu não vou ler agora, mas está aí em Daniel 2, vocês procuram lá e leiam, que ele está falando que o reino que viesse, iria ser eterno, iria ser uma glória eterna. Então é o reino que Jesus anunciou e é Cristo em nós. O casamento, entendeu? A aliança, a glória, ele viria, a segunda vez que ele ia vir, aqui está falando, que ele viria em glória, porque como filho do homem, se você ler lá no livro de João, está falando, vocês não vão me ver mais. Entendeu, menino? Presta atenção, não posso me estender muito. É, desse jeito. Então vocês anotem para ler Filipenses 3, do 13 ao 19. Hebreus 4, do 1 ao 6, vocês leem. Colossenses 2, versículo 13 e 15. Vou ler só esse bocadinho. Vou ver se eu acho aqui. Filipenses 3. Filipenses 3. Deixa eu ver aqui, menino, presta atenção. Porque tem coisa que a gente tem que ler junto. Filipenses 3, 13. Olha aqui, 13. Vou ler aqui para vocês. Vou ler Vocês anotam aí, vocês leem.
tá? Filipenses 3, do 13 a 19, que fala sobre aqueles que são inimigos da cruz, né? Mas há um contexto aqui, que é a soberana vocação, né? Que é a soberana vocação de Cristo, porque muitos desdenham o que nós estamos falando, né? Falando através do que está escrito, mas desdenham porque estão acostumados à tradição que é de homens, né? Falam que estão em graça, mas vivem sim em tradição, porque vivem daquilo que foi ensinado por homens, né? Jesus mesmo falou, bem profetizou Isaías, né? A vosso respeito, hipócritas, vocês me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está lá em Marcos 7, só tu ir lá. Então só vou ler um versículo aqui, 13, que fala assim, de Filipenses 3, que fala assim, ó, irmãos, quanto a mim, eu não julgo ao vê-lo alcançado, né? Esse raciocínio, né? Presta atenção. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avanço para que estão que é diante de mim. Então nós temos que esquecer negócio de costume, tradição de homens, rituais, entendeu? Viver de cultura de povos de Israel. Tu não é judeu, menino, tu não entendeu? Não tem nada a ver com Israel. Nós temos que haver na palavra de Cristo, entendeu? Jesus de Nazaré veio ali para trazer libertação, dia da vingança, passar um pito naquele povo da lei, entendeu? Nós estamos em Cristo, entendeu, menino? Presta atenção. Então, já caminhando para o fim, né? Presta atenção. Então, nós temos que entender a palavra, né? Que não podemos ser inimigos da cruz. Eu vou ler um pouquinho aqui, Mateus 26. Deixa eu ver o que eu acho. Rapidão. Mateus 26. Porque é difícil, entendeu? O homem entender que só a fé agrada a Deus, né? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu digo que tenho fé, né? A fé nesse governo, nesse reino que me governa, esse reino espiritual. Mas vivo de palavras, de tradição de homens, de estatutos terrenos, entendeu? Nesse comando, eu não posso ficar em cima do muro, entendeu, menino? Presta atenção. Mateus 26, do 36. Vou ver se eu leio um pouquinho aqui, para vocês entenderem. Do 36, aqui essa letra está muito miúda. Eu vou ler mesmo aqui nessa outra versão para ver se eu consigo. Entendeu, menino? 26 do 36. Presta atenção e anota aí para vocês. Anotem do 36 ao 47, mas agora escuta aí. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado, né, Getsemane, e disse aos discípulos. Então, entenda o contexto também, que tu continuar entendendo, entendeu? Então, estava ali com os seus discípulos. O que é discípulo? Aluno. Quem estava ali o tempo todo ensinando, para quando ele se ausentasse, entendeu? Fosse na mesma linha. Presta atenção. Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus falou com eles. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se o que? Tomado de tristeza e de angústia. Jesus ficou triste. Então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Entendeu, menina? Presta atenção. Presta atenção. Então, e adiantando-se um pouco, né? Ele foi um pouquinho mais para frente, ficar sozinho, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice.
Tá entendendo? Olha a linguagem de figura. Cálice quer dizer sofrimento. Sofrimento. Por isso que na ceia, ele jantar de que ele teve ali com os judeus, ele falou, este cálice, entendeu? Entendeu? Ali significava o sofrimento que ele ia passar. Entendeu? Beber o cálice. Ele não falou, beba o vinho, o suco de uva que tá aí dentro. Ele falou assim, beber o cálice. É uma linguagem de figura. Beber, entendeu? Ingerir sofrimento. Então ele disse, meu pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e assim como a tua vontade. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse Pedro, então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Pedro que falou com os outros estavam dormindo, Pedro tinha ido com Jesus. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Preste atenção, hein? Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, diz Jesus, dizendo, meu Pai, se não é possível que este cálice, que este sofrimento passe de mim, sem que eu beba. Tá entendendo, menino? Eu não entendo as coisas literalmente, pelo amor de Deus. Sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam o quê? Pesados, Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegado a hora. Não vai chegar. Jesus falou, é chegado a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. 46. Levante-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Ele falando com aqueles que queriam ficar para levar a mensagem dele adiante. Agora o 47, para finalizar esta passagem, esse texto. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Tá entendendo aqui, gente? Quando ele estava ali dando aquelas instruções, os alunos, os discípulos, chegou Judas. E quem era Judas? Da linhagem de quem? De Judá. Judá era também um dos filhos de Jacó. Levi estava ali no sacerdócio, mas Jesus veio da linhagem de Judá. Está lá em Hebreus 7, versículo 12. Que trocou, Jesus veio para trocar a lei. Mas Judá, aquela linhagem que foi escolhida para Jesus vir, foi traidora. Foi traidora. Linhagem que era para ser, para ser um comando, líderes, para trazer a visão daquele que eles viu. Mas até então, até os dias de hoje, eles viram, mas não creram, e esperam outro. Esperam, não creram.
Tá entendendo? E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, e um dos 12, um dos escolhidos. E com ele não vem sozinho, grande. Olha o que é uma grande. Você sabe o que é uma grande multidão? Todos aqueles que Jesus fez milagre, que fez isso, fez aquilo, tá tudo com ele ali para acabar com Jesus. Tanto é que escolheram Barrabás, né? Presta atenção. E com ele grande multidão, eles estavam tudo com espada e porretes vindo da parte dos principais sacerdotes. Obedeceram lá. Obedeceram o sacerdócio levítico para acabar com o sacerdote real. E até os dias de hoje. Por isso que falam na graça, mas querem viver o sacerdócio do templo de Jerusalém, levítico. Comando de bênçãos e maldição. Estão caminhando para o fim. Judá, linhagem traidora, ele veio por meio deles e eles até hoje, né? Presta atenção, ainda espero. E incita os povos, né, a esperar outro. Por outro, né? E outra vez. E eles anunciam, né? Esquecem de anunciar o que foi dito. Para nós finalizar, o que foi dito? João 4. João 4. Presta atenção, menina. Vou ler aqui rapidão, já caminhando para o fim. Não se esqueçam, menino. Presta atenção de curtir os nossos vídeos e comentar. Então, finalizando João 4. Eles esperavam ainda vir o Cristo. Presta atenção. Aqui na conversa de Jesus com a mulher samaritana. Desse jeito. No versículo 24. Jesus estava falando para ela, né, que sabe que o contexto aqui, ela perguntou, onde é que eu devo adorar? Os judeus não combinam com o samaritano. Jesus vai lá, não é no templo, não é no monte, não é em lugar nenhum. É em espírito e verdade. O homem que fala que é no templo sim, mas dele falou que não, que é em qualquer lugar. Onde tiver 2 ou 3 ou mais. Entendeu? Meu nome estarei, seja para louvor, seja para justiça, não importa, estarei com vocês. 24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores, entendeu? Porque ele veio anunciar o reino do Pai, de Jesus de Nazaré. Veio para o reino do Pai, é Cristo. O reino do Pai é Cristo em nós, maior aquele que está em nós. É o resiliente que estava nele. Presta atenção. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 25. Aí a mulher falou assim, ó, eu sei, se vocês não entenderam agora esse final aqui, entendeu? Não posso fazer nada, entendeu? Eu falo de novo outro dia. Aí a mulher falou para ele assim, ó, para Jesus de Nazaré, eu sei. Respondeu a mulher que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Olha o que Jesus falou para ela no 26. Eu sou, eu que falo contigo. Então, ele já veio, ela está esperando, e muitos estão esperando até hoje, entendeu? Igual ela, que não creram. Mas Jesus falou para ela, menina, eu tô aqui, tu não tá vendo não, tô aqui na tua frente. Eu tô conversando contigo, eu tô te amando, eu tô te edificando, eu tô te consolando, eu tô fazendo tudinho, tô te curando, eu ouço você, eu falo através de você, falo com você. E você tá esperando o quê? Beijo no coração. Até o próximo vídeo. Entendeu? Vamos ficar ligadinho. Vamos ficar ligadinho nesta visão da graça de Deus.
Entendeu, menina? Presta atenção e até o próximo vídeo, se assim o Deus permite. Entendeu, menina? Presta atenção. Se inscreva, deixe seu like.